Olá, por dentro das comissões desta semana fala sobre o trabalho da Comissão de Seguridade Social e Família. Vamos entrevistar o presidente da comissão, deputado Eduardo Paes, do PSDB do Rio de Janeiro. Numa das reportagens, o assunto é o projeto de lei que quer dar mais segurança ao consumidor. E sabe como? Mudando o sistema de abertura das latinhas de refrigerante, cerveja, chás e sucos. Mas antes, um tema sempre polêmico dentro e fora da Câmara: aborto. Um projeto de lei dos ex-deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling altera o Código Penal brasileiro, que é de 1940. A relatora reuniu também outros projetos que tratam do assunto e apresentou um parecer permitindo, por exemplo, que qualquer mulher possa fazer aborto até a 12ª semana de gestação. Patrícia Gonçalves nos mostra o projeto e a repercussão dele entre médicos, parlamentares, promotores públicos e organizações não governamentais. Está lá, no Código Penal. Fazer aborto no Brasil é crime e a mulher pode ficar presa de 1 a 3 anos. Mas punir o aborto não é tão fácil. A principal prova está no corpo da mulher, que não é obrigada a se incriminar. Respeitando os direitos humanos, é possível ter processo contra mulheres que fizeram aborto, mas é muito difícil, porque a única prova possível está no corpo dela e ela só entrega esta prova se ela quiser. E ela deve ser esclarecida que não quer ou que quer dar esta prova. Se ela quiser dar, nós poderíamos até nos recusar a usar esta prova. Eu nunca usei esta prova porque eu acho que muito mais grave do que um crime de aborto é violar a intimidade de uma mulher vítima de um sistema muito perverso contra os direitos das mulheres. No Brasil, em apenas 2 situações, o aborto é permitido por lei: quando o médico não vê outro meio de salvar a vida da gestante ou quando a gravidez é resultado de estupro. Mesmo assim, o assunto ainda é polêmico. O estupro é mais chocante, sem dúvida, porque você imagina você impedir, quer dizer, chega uma pessoa que você nem conhece, geralmente, às vezes, drogado, isso tudo estupra, e você chega depois, não, você vai ter que criar o filho desse. É de uma maneira tal que quando a gente diz assim, olha, vem amanhã pra gente resolver amanhã, faz, e eu vou dormir com esse monstro. No caso polêmico do estupro, a nossa tese é que quem deve ser punido é o bandido, é o estuprador. A pena dele é de 6 a 10 anos. Não justifica um ato de violência, que é o estupro, com outro ato de muito maior violência, que é matar o inocente. Estudos de organizações não governamentais mostram que os abortos clandestinos no Brasil podem chegar a 1 milhão por ano. Mas aqui no Ministério da Saúde existem poucos dados sobre o assunto. O que se sabe é que em 2000, quase 250 mil internações no Sistema Único de Saúde tiveram um diagnóstico de aborto. E são as mulheres pobres as que mais sofrem complicações em decorrência de procedimentos mal feitos, muitas vezes provocados com a ajuda de remédios ou de objetos introduzidos no útero. Mas o problema já foi pior. A mortalidade materna nesses casos vem diminuindo. Um dos motivos é que hoje os médicos são proibidos de informar a polícia casos suspeitos de aborto. No passado, eles eram obrigados. Com isso, mais mulheres que abortam estão procurando os hospitais. Antigamente, a gente, quando chegava uma paciente dessa, nós fazíamos uma inquisição policial para saber disso. Isso era um dos absurdos que a medicina fazia. Hoje, felizmente, a mulher chega, o médico se preocupa em fazer a sua função, que é tratá-la. Mas se por um lado a mulher não teme pedir ajuda quando há complicações no aborto, a dificuldade é outra: o mau atendimento nos hospitais. Por quê? Primeiro, elas são atendidas num lugar sem nenhuma privacidade, junto com as outras que estão para dar à luz, que estão ganhando seu filho. E isso é terrível, porque nenhuma mulher, eu nunca vi uma mulher que fez um aborto, fez uma coisa, ela vem encontrar a gente com alegria. Ela sempre conta com uma coisa traumática na vida dela. Então, se ela considera isso traumático, você coloca ela junto de uma pessoa que está ali para ganhar um filho. Quer dizer, isso já é uma tortura para ela. Isso ninguém se preocupa em fazer isso. Ela sai dali e fica esperando a hora de fazer seu esvaziamento do aborto. É a última a ser atendida nesse caso. E é para evitar situações como essa que a deputada Jandira Fegali alerta: o aborto não é uma questão criminal, mas de saúde pública. Ela é relatora de um projeto que libera o aborto até mesmo na rede pública em qualquer fase da gestação, quando não há outra forma de salvar a vida da mulher, por resultado de estupro ou houver malformação do feto ou doença que o impeça de viver fora do útero.
Fica liberado o aborto até a 12ª semana de gestação. Essa é uma questão de fórum íntimo, pessoal. O que a lei tem que fazer é dar um guarda-chuva de autorização de possibilidades em que isso possa ser regulado de forma criteriosa, levando em conta idade gestacional, risco do procedimento, autorização expressa da gestante. Ninguém pode mexer numa mulher e no seu corpo sem autorização dela própria. O que nós gostaríamos de ver aprovado é que a mulher pudesse decidir, né, ter o direito de decisão de realizar o aborto ou não. Esse substitutivo, ele hoje é importante porque ele abre para situações que a gente já não tem previsto em lei. Agora, nada disso vai acontecer se isso não for regulamentado. A possibilidade de facilitar a realização do aborto provoca reações de quem teme um uso indiscriminado deste procedimento. Se nós deixarmos tudo facilitado, então nós vamos ter uma multiplicação de abortos que depois vão ser lamentados pelas próprias vítimas que se submeteram a ele. No momento em que você legaliza, você abre uma grande porta de entrada. Isso aí não vamos pensar que no momento em que você estabelece leis que colocam e deixa livre a prática do aborto, então nós iremos ter uma multiplicação do aborto. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Em todos os países do mundo onde o aborto tem uma regulação mais expressa em lei, o aborto não aumentou. Porque ele não aumenta ou deixa de aumentar porque ele tem ou não uma regulação legal. Ele aumenta ou deixa de aumentar pelas condições que levam a mulher a realizá-lo. Quem está diante desse dilema de fazer ou não fazer um aborto, irá fazê-lo independente da vontade da lei, independente daquilo que proíbe o Código Penal. Mas os movimentos contra o aborto avisam, vão entrar na justiça se o projeto virar lei. Nós somos totalmente contrários ao parecer da nobre deputada, porque nós defendemos a tese em que o artigo 5º da Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida. Então, qualquer um desses projetos, se porventura for aprovado, nós vamos arguir na frente a sua total inconstitucionalidade. A autoridade é o Supremo Tribunal Federal. E não tenho a menor dúvida que o debate será o mesmo que já foi feito nos Estados Unidos, que foi feito na Alemanha, que foi feito em Portugal, que foi feito na Espanha, e apenas Portugal ainda não liberou o aborto livre até as 12 semanas. Grande parte dos países europeus já liberaram com condições e as suas constituições já foram passadas sobre estas leis e constatou-se que essas leis estavam conforme a Constituição. Se o projeto for aprovado, vai evitar um dilema hoje resolvido na Justiça, o das mães que buscam autorização para tirar fetos mal formados, sem chances de sobreviver fora do útero. Os bebês têm problemas graves, como a falta de rins, fígado ou cérebro. Só que muitas vezes a decisão do juiz pela interrupção da gravidez é demorada. Não é o caso do Distrito Federal, que tem um programa para atender com agilidade mães de fetos inviáveis. Depois de analisar o caso, é o Ministério Público quem libera a antecipação do parto. Esta estudante de Brasília passou pelo programa. No 3º mês de gestação, o exame revelou problemas graves com o bebê. O neném estava com acrania, a cabeça dele não tinha osso, o cérebro dele ia ficar exposto. O médico foi claro, o bebê não sobreviveria e a mãe também poderia morrer. Depois do diagnóstico, a estudante passou a viver um drama. É triste, é traumatizante, a gente não para de pensar, sempre pensando naquele negócio, vem aquela imagem horrorosa na cabeça da gente, só vem imagem ruim e eu não estava dormindo de jeito nenhum, pensando nisso direto. Eu estava chorando, meu esposo ficou muito preocupado. Ela e o marido não viram outra saída, decidiram tirar o feto. Imagina, eu ficar 9 meses carregando o neném, quando eu ganhasse, ele morresse. Aí ia ser pior, eu sofri agora, mas eu ia sofrer muito mais depois, porque eu ia me apegar mais à criança, na barriga, quando ele nascesse, ele morresse. Aí acho que eu ficava doida. Em média, 2 casos são autorizados por semana pelo promotor. 75% deles são de anencefalia, ausência de cérebro no feto. Quem tira a vida do feto anencefalo, se é que isso pode ser chamado de vida, não é o promotor, não é o médico, não é a mãe. Quem inviabilizou a sua vida foi a própria natureza. Isso não é crime, em direito se chama de conduta atípica e, além do mais,
O nosso programa salvou mulheres. O modelo que nós preconizamos é o do Ministério Público, enquanto não se resolver de outra maneira, de forma legislativa. Somos contrários à tese do aborto eugênico, que nos faz relembrar as tristes memórias da Segunda Guerra Mundial do nazismo. Então, nós entramos, inclusive, pela primeira vez, com habeas corpus no STJ, no caso de aborto eugênico. Ganhamos essa ação e tornou-se jurisprudência no nosso Poder Judiciário a tese de não aceitar o aborto eugênico. Muita gente que fala contra essa mulher são pessoas que não estão sentindo a dor, são pessoas de fora e ficam falando do que ela deveria fazer, do que devia ser, sem sentir, sem estar junto do drama dela. Porque eu já vi várias pessoas que eram totalmente diferentes, mas quando se sentiram nessa situação, não tiveram dúvida nenhuma de recorrer a esse meio, porque não tem outra capacitação. O consenso, mais uma vez, parece difícil, mas em relação à gravidez indesejada, um ponto une os diversos setores: a necessidade de prevenir o aborto com um planejamento familiar eficiente. O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Seguridade Social e Família. Depois do intervalo, uma entrevista com o presidente da comissão, deputado Eduardo Paes.